Alô, meus alunos, aqui é Márcio Teodoro, professor Márcio Teodoro, professor da Faculdade Sul Fluminense, da Escola de Engenharia, e a nossa matéria é Geometria Analítica, e a gente vai ver a equação vetorial do plano. A equação vetorial do plano é uma equação que define um plano através de vetores e pontos. E ela tem como objetivo, ela tem como objetivo principal definir um ponto que pertence ao plano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um plano φ, Eu tenho um plano φ, E nesse plano eu tenho o ponto A, que pertence a esse plano. Tá? Eu tenho, dentro desse próprio plano, ou paralelo a esses planos, eu tenho vetores U e V. Eu tenho ponto A, vetores U e V, que são chamados vetores diretores do plano. A gente vai ver mais na frente. Então, vamos lá. A equação vetorial do plano. Em um plano φ, existe um ponto A conhecido, tá? Eu preciso de um ponto A conhecido nesse plano, E ainda dois vetores paralelos a esse plano. O que quer dizer ele paralelo? Ele paralelo, tal qual a reta, ele dá a direção desse plano. Eu preciso de dois vetores, tá? Dois vetores paralelos, tá? Com a mesma direção para caracterizar o plano, tá? E um ponto P qualquer nesse plano. Esse ponto P qualquer é o ponto que a gente vai achar através da equação. Será a incógnita dessa equação vetorial, tá? É muito simples essa equação vetorial. Vocês vão dar uma olhada nessa matéria, Ela segue mais ou menos a ideia da linha. Então vamos lá. O ponto P, pertence ao plano φ, tá? Isso implica que o V e a P, são coplanares. São coplanares. O que quer dizer coplanares? Quer dizer o seguinte, que esse vetor U e esse vetor V, mais o vetor formado pelo ponto AP, tá? São coplanares. Então, essa é uma definição que a gente tem que ter conhecimento para saber definir esse plano, através das equação vetorial. Ou melhor, dos vetores. Vamos ver aqui. Esse vetor, lembra? O básico, vamos ver o básico. Eu tenho um ponto A e um ponto B. O vetor AP é o ponto P menos o ponto A, tá? Vetor AP é o ponto P menos o ponto A. Isso é lá de trás, das matérias anteriores, mas sempre é bom lembrar. Então tá lá. Eu tenho um plano φ, tenho um ponto A e o ponto B, tenho os vetores diretores, São os vetores conhecidos. O que eu tenho conhecido aqui? O vetor U, V e o ponto A. Através desses três elementos aqui, eu consigo definir uma equação que ela vai gerar todos os pontos, desse plano aqui. Esse ponto P é um ponto que ele é formado por todos os números reais. Hipoteticamente, se eu substituir nessa equação aqui todos os pontos, todos os números reais, eu vou formar um plano φ infinito. Vamos ver lá. Já falei que P pertence a φ, U, V e AP são coplanares. O que são coplanares? Quer dizer que estão em cima desse plano, tá? Pertence a esse plano. AP aqui já é o vetor AP. Estou dizendo aqui, vetor AP, que é dado pelo pontos de P menos ponto de A. U, V são coplanares,
esses podem ser escritos através de uma combinação linear. Se eles são coplanares, né, se eles estão no mesmo plano, eles podem ser escritos através de uma combinação linear, né? E para escrever, tem essa definição aqui, ó. Existe um T, né, e um H, que são números reais, né? São aqueles coeficientes que multiplica pelo vetor, né? Pertencente ao número real, tá? A variação desse T e desse R aqui, né? Ele vai dar diversos pontos, né, desse plano. Então vamos lá. AP, eu digo que AP é igual a T, né? A T vezes U mais H vezes V. E essa é a chamada combinação linear, que através de um vetor, que diz que através de um vetor, ou melhor, e esse vetor aqui, AP, ele pode ser escrito através da soma dos dois vetores, de outros dois vetores, multiplicados por um escalar. Escalar esse que pertence ao conjunto de números reais. Esse número aqui pode ser qualquer um. Quando eu pego essa equação aqui e vario todos os os valores de T e H no máximo possível e vou achando vetores AP, o que eu estou fazendo? Eu estou formando um plano cheio de vetores. Hipoteticamente, se eu pudesse pegar todos os números reais e variar aqui, eu teria um plano completamente fechado. A gente vai ver uma simulaçãozinha dessa na frente para entender melhor um pouquinho. Então vamos ver aqui, ó, como que eu acho P menos A, igual foi feito na reta, né? P é um ponto que eu não conheço, então é um ponto x, y, z, menos um ponto A que eu conheço. Então eu posso passar esse ponto A para cá, ó. Então, aqui eu defino a equação vetorial da reta, ó. Um ponto P qualquer, esse ponto P aqui poderia ser qualquer outro ponto, né? Um ponto P aqui, 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 aqui. Então, por isso eu coloco x, y, z nele. É igual ao ponto A conhecido, né? Um ponto A que eu conheça, né? Esse ponto A pode ser, eu tenho que ter certeza que eu tenho ele, né? Pode ser um ponto do vetor V, pode ser um ponto do vetor U, pode ser outro ponto qualquer, desde que ele seja conhecido como um ponto que pertencente à equação vetorial desse plano. Ou melhor, pertencente ao plano φ. Então vamos ver. Eu tenho a equação P, ponto P é igual a A mais TU mais HV. A equação do plano que a gente viu. Esse T e esse H são pontos quaisquer. São pontos quaisquer, né? Do conjunto de números reais. O e V são vetores diretores. O que são vetores diretores? São vetores que dão a direção do plano. Se eu tenho dois vetores, né? Se eu tenho dois vetores que dão a direção do plano, você pode perceber, porque se eu sobrepor a esses dois vetores ao mesmo tempo, um plano, eles dois vão estar pertencendo nesse plano. E os dois vão dar a mesma direção do plano. Então eu posso escrever a equação assim, ó. X, Y e Z é igual a 1, a 2, a 3. Um ponto qualquer conhecido de um ponto A, né? É igual a T vezes o 1, o 2, o 3. Que são as coordenadas dos vetores, do vetor diretor U. Vezes H, V1, V2 e V3, que são as coordenadas do vetor V. Então aqui praticamente eu defini em cima dos vetores e do ponto A. O que quer dizer essa equação, né? Vou repetir de novo essa equação. Se eu tenho a equação
definida por x, y, z, e tem esse ponto conhecido, tem esse vetor conhecido e tem esse vetor conhecido, né? Eu posso definir muito bem esse plano, variando os vetores, os valores de t e os valores de h entre números reais. E vou, com esse conjunto de pontos que eu formo variando o t e o h, eu formo um plano. A gente vai ver daqui a pouco uma simulação. Vamos lá então. X, Y, Z, desculpe, é um ponto qualquer no plano. Qualquer ponto no plano. A1, A2 e A3 é um ponto conhecido no plano. T e H é aqueles que eu já falei. T e H são parâmetros da variação. Tá? São parâmetros da variação. Tem vou voltar aqui que tem um V aqui que ele não entra. Vou voltar aqui um pouquinho. Esse V ele não existe. T e H são parâmetros da variação. Isso agora. Vamos voltar lá. Equação vetorial. O e V são vetores diretores. A equação x, y, z, né? Um ponto conhecido, um vetor u e um vetor v conhecido também. Variando esses valores de t, quaisquer valor que a gente colocar aqui, ó. Um ponto conhecido no plano, né? E t e h são parâmetros de variação. Quais são esses parâmetros, né? Qualquer valor que seja um número real. Pode ser 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 7 aqui, 30 aqui, 40 aqui, 1000 aqui, 1 milhão aqui. Essa variação aqui, cada variação dessa vai formar um ponto x, y, z, definido por esses vetores. Esse vetor aqui, u e v, não necessariamente precisa ser aquele vetor, um vetor fixo. É um vetor qualquer que esteja na direção do plano. No caso, sempre a gente vai dar um daqui e um ponto. E esse ponto aqui também pode ser qualquer ponto, desde que ele esteja em cima do plano. Em exercício a gente vai explicar melhor. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Dados os pontos A, B e C, A, 3, 1 e 4, B, 1, 2 e 6, C, 2, 4 e 3, definir a equação do plano que passa esses 3 pontos. Poxa, professor, o senhor falou em vetores diretores e agora o senhor dá 3 pontos para que eu defina a direção para que eu defina a equação do plano. Cansou de falar que para definir um plano, uma equação do plano vetorial, eu preciso de 2 vetores e um ponto conhecido. E se eu dar 3 pontos conhecidos aqui, pois então, essa é uma situação que a gente vai chegar no que a gente precisa para definir. Então, vamos lá. De novo, vou repetir a equação x, y, z é igual a um ponto conhecido, tá? Tenho 3 pontos aqui, um vetor u e um vetor v. Eu não tenho um vetor u e vetor v. Esse vetor u e v, ele é um vetor paralelo ao plano, ou um vetor coplanar. É um vetor que está no plano. Se eu tenho 2 pontos eu faço um vetor, eu não faço? Então, na verdade, eu tenho 3 pontos aqui, então eu vou construir 2 vetores aqui, ó. Como eu vou construir 2 vetores? Vamos dar uma olhada.
Ó, ponto A, ponto B e o ponto C. Eu posso fazer um vetor AB e um vetor AC. O vetor AB é B menos A e o vetor AC é C menos A. Eu tenho dois vetores e escolho um ponto qualquer, por exemplo. Eu vou escolher o ponto B aqui, ó. Eu vou escolher esse ponto B aqui, ó. Tá? Escolher esse ponto B. Então, para que eu possa montar essa equação, eu tenho que construir esses dois vetores e pegar um ponto qualquer. Aí está preparada, aí está pronta a equação. E o que essa equação me dá? Né? Depois que eu tiver a equação pronta, toda vez que eu substituir um valor de t e h, sendo número real, o que eu vou ter? Eu vou ter outro ponto. Se eu colocar centenas de números aqui, centenas de números aqui, eu vou ter centenas de pontos alinhados formando um plano. A gente vai ver isso também. Vamos lá. O vetor U, né? O vetor U eu formo com ele aqui, ó. O vetor é AB. É B menos A. 1, 2 e 6, menos 3, 1 e 4. Então vai dar o vetor U é menos 2, 1 e 2. Já tem o vetor U aqui, ó. T vezes esse vetor aqui, ó. E agora? Vetor V. Qual que é o vetor V? É o vetor AC. AC, C menos A. 2, 4 e 3, menos 3, 1 e 4. Vai estar o vetor menos 1, 3 e menos 1. Tá aqui, ó. Vetor V, já achei. Já achei o vetor V e o vetor U. E o ponto? O ponto B. Eu vou pegar o ponto B no caso aqui, ó. Ele está ali, ó. Ponto B. Já tem os dois vetores e tem o ponto B. A partir de 3 pontos, ó. Tá? A partir de 3 pontos. Se eu disse que esses pontos aqui, ó, que por esse plano aqui passa por esses 3 pontos passa um plano, e eu tirei os vetores que estão também. Se o ponto está no plano, o vetor está no plano. Se os dois pontos estão no plano, o vetor está no plano também. Então vamos lá. Dados os pontos 3, 4, B, 2, 3, o mesmo exercício, continuando, né? Aí está lá os vetores, né? Que eu já defini, os pontos que foram dados, né? Está aqui os vetores 2, menos 1 e 3, né? E está aqui a equação, né? X, Y, Z, V1, V2, V3, U1, 2 e 3, V1, V2 e V3. Está aqui, defini a equação. X, Y, Z é igual a 1, 2, 6, T, menos 2, 1 e 2, H, menos 1, 3 e menos 1. Como que eu acho um ponto qualquer aqui? Por exemplo, acho um ponto qualquer. Eu vou chutar um número aqui, ó, 2 e 3 aqui, ó. Aí eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, e esse aqui vezes esse. Escalar por um vetor, escalar por um vetor. Estão cansados de saber. E depois, para me achar o x, soma esse x desse, mais esse x desse, mais esse x desse. Y, esse y desse, mais o y desse, mais o y desse. E o z, z6, mais 2, menos 1. Aí eu acho um ponto. Eu acho um ponto x, y, z. A resposta vai ser x, y, z é igual a um conjunto de 3 coordenadas. Por exemplo, 3, 4 e 5. Esse ponto, se ele for tirado dessa equação aqui, né, com t e h qualquer, eu posso colocar qualquer, se eu pedir um outro ponto qualquer no plano, né, aí você acha ele fácil. Repetindo, essa equação, ela define um plano. Como que eu construo esse plano? Eu pegando o maior número possível de t qualquer e de h qualquer, substituindo aqui. Eu posso substituir, ó, t igual a 1, h igual a 2, t igual a 25, 32, 45, 46, 47, 93. Qualquer ponto que eu pegar e substituir, eu vou... qualquer valor que eu substituir no t e no h,
eu vou definir um ponto nesse plano. Vamos ver o exemplo, né? Olha lá, está a equação e está o ponto A, B e C, né? Esses pontos fazem parte, porque a gente viu no enunciado que eles fazem parte, né? A gente achou a equação, aí, por exemplo, eu coloquei 12 aqui e 3 aqui, né? 12 aqui e 3... 12 aqui e 3 aqui, um exemplo. Aí vou achar um ponto. Pego, mudo o valor de T outra vez. Mudo o valor de T outra vez. Deixa eu trocar aqui o ponteiro. Mudo o valor de T outra vez. Coloco 25 e 14, um exemplo. Aí outro valor. Aí acho outro valor. Substituo T e H de novo. Acho outro ponto qualquer. Substituo, coloco 25 e 13. E assim por diante, conforme eu vou substituindo os valores de T e H, eu vou achando um ponto aleatório no plano. Olha lá. Eu vou achando um ponto aleatório no plano. Se eu conseguir juntar todos os valores, né, hipotético, né? Se eu conseguir pegar todos os valores dos números reais e substituir nessa equação aqui, ó, nessa equação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação completa do plano, hipoteticamente, né? Aqui, conforme eu vou substituindo, eu vou ter no plano. Aí, eu peguei um computador, mandei variar de 1 até 1 milhão, o T, e H de até 1 milhão. E esse computador foi me dando os pontos e plotando. Aí o que acontece? Eu tenho o plano ali, e o computador está calculando, né? E agora ele vai me dar, ele vai fazer o preenchimento dos pontos. Aí ele vai preenchendo todos os pontos, né? Que eu substituir centenas de T e centenas de H, até que ele, né, acaba fechando por completo. O que quer dizer isso, né? Ele fechado por completo. Quer dizer que é o seguinte, toda vez que essa equação aqui, ela define um plano para mim. Ela define um plano para mim. E esse plano, quanto mais eu variar o valor de T e H, mais pontos eu vou ter. E infinitamente, se eu conseguir variar os valores de T e H, eu vou conseguir fechar ele por completo. Vamos ver um exemplo aqui mais factível, né? Eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer uma variação de T e H no Excel, tá? Vou colocar, sei lá, 300 valores de T e 300 de H. Depois eu vou mandar plotar esse plano. Vamos dar uma olhada. X, Y, Z é que eu vou querer. Esse aqui é o ponto 1, 2, 6. Vetor menos 2, 1 e 2. Menos 1, 3 e 1. E vou chutar esses números de H e T. Vamos dar um ESC aqui, que eu vou lá no Excel agora. Vamos no Excel aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Ó, eu tenho os pontos, ó. Vamos ver aqui primeiro aqui, ó. Eu tenho o ponto B1, B2 e B3, que é 1, 2 e 6. Eu tenho os valores do U, que é menos 2, 1 e 2, né? E tem os valores de V1, V2 e V3, né? Esses valores aqui, eles não vão mudar, eles não mudam, eles são fixos na equação. O que eu mudo? O T e o H. O que eu fiz aqui no Excel? Eu mandei o Excel colocar um número, ele chutar um número para mim aqui, ó, um aleatório entre 1 e 100. Tá vendo? Para aqui e para aqui também, um aleatório entre 1 e 100. Aí, eu mandei ele preencher esse aqui, ele vai chutando aleatório, ó. Número aleatório. O que eu falei para vocês? Cada valor desse aleatório, né? Cada valor desse aleatório aqui, ó,
naquela equação, a equação está aqui, ó, x, y, z, né? E x, y, z, A1, A2, A3, mais t vezes u, mais h vezes v. Aí o que eu fiz? Aqui ele calcula o valor de x, né? Aquela conta que eu somei. X é igual, né? Aqui, x é igual. É aqui na equação, x é igual, né? O valor dele. A1 mais t vezes o U1, que é o valor de x, mais h vezes o V1. O y é igual a 2 mais t vezes o 2 mais h vezes v2. Aí eu acho o y. E o z é igual a 3 mais t vezes o 3 mais h vezes v3. Tá? Se vocês não pegaram, vocês voltam o vídeo um pouquinho e façam a conta. Aí e os valores de t aqui eu chutei. Eu chutei como? Usando um comando chamado aleatório no Excel. Eu pedi para ele fazer um aleatório entre 1 e 100. Se vocês perceberem aqui, ó, os valores de t nunca passa de 100. Ó. 40, 24, 32, e ele 100, 3, ele coloca um número aleatório. E os valores de h também, ó. Os valores de h, eles também nunca ultrapassam 100. Eles colocam um número aleatório. Aí fiz aqui, sei lá, quantos pontos. Vamos ver aqui. 1, 2. Vamos ver quantos pontos que eu fiz aqui, ó. $302 pontos, né? Se você fizer isso na mão, você vai ficar louco. Mas você vai no Excel e te ajuda. Aí ele me deu como resposta esses valores aqui, ó, x, y, z. O que é menos 70, 65 e 55? É um ponto. É um ponto no espaço 3D. O que é menos 236, 223 e 161? O que é isso? É um ponto. O que esses pontos têm em comum? Eles estão todos num plano. Ah, professor, como é que você pode provar isso? Eu vou plotar esses pontos aqui, ó. X, Y, Z, ó. Eu venho aqui e pego todos esses pontos, ó. 302 pontos, ó. Vou pegar esses pontos todinho aqui. Peguei aqui, ó, 302 pontos. Esses pontos são elementos. Elementos esses formados por 3 coordenadas. Lembra disso? Um elemento pode ser um vetor e elemento pode ser um ponto. No caso aqui, a equação, né, a equação vetorial do plano, ela me dá como resposta um ponto. O somatório desses pontos todinho, variando t e h, o que ele me dá? Ele me dá o plano. Então, cada um desse aqui é um ponto, é um pontinho no espaço, um pontinho no espaço. O que esses pontos têm em comum? Todos esses 302 pontos, eles estão alinhados em um plano. Ah, professor, como é que você sabe disso? Ah, então tá bom, vamos provar. Eu tenho um programa aqui que chama Origin. Esse programa aqui, ele trabalha com... Ele faz gráficos. Eu prefiro fazer gráfico nele do que no Excel. Ele é mais prático. As revistas que você tem que fazer publicação, elas preferem esses gráficos do Origin. É quase um padrão. Então depois, quem tiver curiosidade, o programa se chama Origin Pro. Esse aqui é 9, tá? Esse programa aqui você tem que comprar a licença dele, tá? Então vamos ver aqui. Peguei todos os pontos lá aqui, ó. Primeiro, menos 60, 70, 65, 55. Vamos ver lá. É isso mesmo, ó. Ó, menos 70, 65, 55. Esse é um ponto no espaço. Peguei todos esses pontos aqui e mandei ele fazer um gráfico em 3D. Vamos ver o que acontece. Ó, tá aqui o gráfico. Vixe! Vocês olhando aqui, ó, aí você vai falar, poxa, professor, você falou que estavam todos em plano, né?
Essa vista aqui é uma vista que eu já deixei propositalmente para que vocês, né, já olhassem e se espantassem. Olha aqui, eu vou girando ele, ó. Tá vendo aqui? Ó, eu estou girando aqueles pontos. Ó, dê uma olhada. Todos os pontos que a gente criou lá, eles estão orientados em um plano. Qual é o plano? Esse plano é o plano dado pela equação da reta. Equação do plano, equação vetorial do plano. Essa equação aqui, x, y e z, igual a 1, 2, 6, vezes t, vezes menos 2, 1 e 2, mais h, menos 1, 3 e menos 1, definiu aquele plano ali, ó. Porque eu coloquei números aleatórios de 0 até 100 para t e para h. Substituí e achei ponto por ponto, né? Com a ajuda do computador fica fácil. E o que eles definiram? Olha aqui a comprovação. A comprovação é o seguinte, ó. Eu rodando aqui. Aqui é a vista do gráfico, né? Esse gráfico está em 3D. Ele está dentro do cubo ali, ó. Então os valores de x, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho os valores, as retas, valores de x, y e z. E aqui eu tenho o plano. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Todos aqueles pontos lá, 302 pontos aqui, a gente está olhando praticamente de frente. Eles estão aqui, ó. Todos estão aqui. Agora eu giro ele, ó. Vou olhar de lado, ó. De lado, ó. Eles estão alinhados, alinhadíssimo, né? Então aquela equação que a gente fez, ela deu certo. Conseguiram entender agora? Vamos voltar lá no trabalho. Tá o plano, a equação dele, né? Aí gerei alguns pontos. E depois eu fui gerando vários pontos, né? A simulação que a gente fez lá, ele pegou 302 pontos. Aqui é uma simulação hipotética, um desenho, né? Que está fechando todos os pontos. E qual é a característica? Todos esses pontos que a gente calculou lá estão todos em um plano só. Vamos ver aqui a atividade da semana 5, né? Voltar lá. Está aqui, atividade da semana 5. Dados os pontos A, 3, 2, B, 1, 4 e meia, C, 1, 5 e 3, definir a equação vetorial do plano que passa pelos 3 pontos. Esse exercício eu já fiz, tá? Eu já fiz. E depois vocês vão fazer a parte importante, explicar o que representa a equação vetorial definida por esses pontos aqui, né? Eu tenho 3 pontos, eu vou formar 2 vetores, AB e o AC, e pegar um ponto desse qualquer aqui e definir uma equação vetorial. Aí vocês vão explicar ele. O que quer dizer explicar, né? Vocês vão, com suas palavras, né? Vocês vão descrever o que representa essa equação. Eu vou voltar lá, né? E vou falar um exemplo para vocês. Ó. Vamos voltar aqui na equação aqui da semana 5, né? Ó, a equação que você achou, por exemplo. Achei essa equação. O que você vai explicar? Ó, a equação vetorial a equação vetorial do plano é a equação que define os pontos contidos, né? Os pontos contidos em um plano. Plano esse definido pela própria equação, tá? Essa equação foi definida pelos vetores tal, tal e tal, que vocês acharam lá, e pelos vetores tal, tal, tal. Esses 2 vetores são chamados vetores diretores, que são vetores que dão a direção do plano. E pelo um ponto conhecido, um dos 3 pontos, um ponto conhecido que foi dado no enunciado, tá? Esse ponto dado, mais os 2 vetores que a gente achou através dos pontos, ele definiu a equação vetorial do plano. Tá?
Essa equação ela tem dois parâmetros, t e h. Eu variando 100, 200, 300 pontos, né? 300 valores para t e para h, no conjunto de números reais, eu vou definir praticamente um plano. Eu vou ter tantos pontos que eu vou começar a visualizar um plano. Plano esse que é o plano da equação achada através dos pontos do enunciado. Tá bom? Voltem o vídeo, né? Ó, eu fiz de improviso, eu não estou lendo nada, foi de improviso que eu fiz essa explicação que eu quero que vocês façam lá. Então vocês vão escrever mais ou menos isso que eu acabei de falar, tá bom? Obrigado, tá? Espero que vocês tenham entendido essa matéria bem, né? Com esse exemplo que foi dado, tá? Qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, tá? E pode ligar no meu WhatsApp, pode ligar no telefone, pode passar e-mail, né? Façam essa atividade lá na plataforma, né? Conforme vocês têm feito, o trabalho de vocês tem ficado muito bom, tá? Muito obrigado aí pela atenção que vocês estão dando a essas aulas, né? Em especiais essas aulas aí do EAD, tá? E vamos seguindo em frente, tá? Um abraço a todos.